Olá, irmãos. Eu me chamo Renata e hoje estou aqui representando a Casa de Francisco de Assis, o Núcleo Espírita Francisco de Assis, para nós conversarmos e estudarmos sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos escolhidos, os itens de 10 a 12. Muito se pedirá àquele que recebeu. Então, eu agradeço a companhia de vocês, que nós possamos ter um momento de estudo, um momento de esclarecimento, um momento de reflexão para as nossas vidas. E toda vez que iniciamos um trabalho, nós lemos uma página. Eu estou aqui com uma página de preparação que foi ditada pelo Espírito Baltazar ao médium Altivo Panfiro. Está no livro Pela Graça de Infinita de Deus, volume 2. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, o benfeitor Baltazar diz: pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Meus irmãos, diz-nos o Evangelho que seremos convidados a oferecer aquilo que recebemos. Muitos alegam que não entendem como poderão devolver o que recebem. Devemos ser solidários uns com os outros. Os pais devem transmitir aos filhos a educação que possuem. O homem de bem deve distribuir o amor que possui àqueles que precisam. O ser que constrói deve ajudar ao semelhante. A vida é assim, constante partilha dos bens que possuímos. Todos nós recebemos alegria, recebemos trabalho, recebemos do convívio com os outros coisas boas, positivas. Por que então a amargura dos corações quando desencantados, sofridos ou machucados pela vida? Se contarmos as horas de alegria, de felicidade e a compararmos com as tristezas que temos no coração, normalmente desse saldo teremos como positivo as bênçãos e não as coisas difíceis ou tristes. Tivemos a alegria de um lar. Muitos têm a alegria e a felicidade junto a si. Outros possuem a satisfação de um lar bem formado, de uma família estruturada, de filhos amorosos. Todos têm a possibilidade de estudar, de trabalhar, de ver a vida de um ângulo mais elevado. Há momentos, no entanto, de falta de compreensão no lar. Há momentos em que o desemprego chega. Há momentos em que a alegria parece não estar mais fazendo morada em nosso ambiente. Ainda assim, convidamos todos novamente a pensar, a somar, a ver aquilo que receberam de toda a existência, que receberam da vida, que receberam de Deus. Convidamos também a pensar que essas bênçãos recebidas são dadas gratuitamente, sem nenhum apelo à devolução. Por isso mesmo, Jesus é claro quando nos diz: muito se pedirá a quem muito recebeu. Recebemos da vida a força, a alegria de viver e a paz. Saibamos devolver aos que estão ao nosso lado estes mesmos sentimentos e sigamos com Jesus, em busca do melhor onde estivermos. Que Jesus nos ajude, abençoe e conduza agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Então vamos agradecer por esse momento de paz e reflexão em nossas vidas. Senhor Jesus, querido amigo, amado benfeitor Francisco de Assis, mais uma vez aqui estamos nesse momento de estudo, de reflexão, e rogamos o amparo e a sustentação para que possamos apreender, possamos refletir, possamos meditar sobre os itens que serão estudados do Evangelho no dia de hoje. Que nós possamos aproveitar ao máximo essas lições para construirmos cada vez mais uma vida de paz. Obrigada, Francisco de Assis, obrigada, benfeitores, por tudo. Que cada vez mais possamos nos esforçar para nos tornarmos instrumentos da Tua paz. Obrigada, amigos espirituais, e que nós possamos refletir
quanto aos ensinamentos que nos serão dados nesse instante. Graças a Deus. Então, irmãos, nós, como eu disse no início, vamos estudar o capítulo 18, e é muitos os chamados e poucos escolhidos. O item, né, muito se pedirá a quem muito recebeu. E aparentemente, né, é uma contradição. Peraí, mas se eu recebi, vai ser, como é que eu tenho que refazer com o que eu recebi? Né? É uma contradição. Parece até do capítulo da estranha moral. Então, diz aqui, diz-nos o Evangelho que seremos convidados a oferecer aquilo que recebemos. Muitos alegam que não entendem como poderão devolver o que recebem. Então, primeiro ponto, né, no primeiro momento, nós pensamos muito nas questões materiais. Espera aí, então, o que eu receber eu vou ter que dar? O que eu receber eu vou ficar sem? Mas aí, o Baltazar, o benfeitor, na página inicial, ele diz assim, devemos ser solidários uns com os outros. Então, já vai ampliando a visão, retirando das questões um tanto materiais, né, que também são importantes, nós vamos também conversar sobre isso. Mas antes, nós vamos entender o que significa a solidariedade. Diz-nos o dicionário que solidariedade é o sentimento de simpatia, ternura ou piedade pelos pobres, pelos desprotegidos, pelos que sofrem, pelos injustiçados, etc. Ela é, assim, uma disposição favorável para com aquela pessoa ou grupo de pessoas que está passando por algum tipo de necessidade ou de dificuldade. Então, Baltazar já está falando ali dessa questão da gente doar para o próximo, Baltazar não, perdão, no dicionário, que é uma disposição favorável para auxiliar o próximo. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, já acontecia antes, né? Nós estamos observando uma grande movimentação, uma grande disposição das pessoas em auxiliar as pessoas que estão necessitando. Então, muitos estão fazendo isso. A Casa de Francisco de Assis realiza esse trabalho, outras casas, co-irmãs, casas, templos de outras religiões estão realizando esse movimento. E a gente observa também que grandes espíritos, eles fizeram muito isso, né, de trabalhar em prol da sociedade. Mas aí no dicionário, né, diz que ela não é somente um sentimento. A solidariedade se define, sobretudo, pela ação. Então, ela também é a manifestação do sentimento com o intuito de confortar, consolar, oferecer ajuda. Então, a gente pega 3 aspectos aí, que são aspectos que a doutrina espírita, são bem trabalhados por ela, né? Confortar, consolar e oferecer ajuda. Então, a gente está falando de ajudar ao próximo nesse momento, e muitos de nós fomos e somos auxiliados pelo que a casa espírita, pelo que a doutrina espírita nos oferece. Quem, né, naquele momento de dor, naquele momento de aflição, quantas vezes, né, meus irmãos, nós fomos consolados com palavras do Evangelho, com palavras de outros irmãos que com certeza são intuídos a nos auxiliar. Quantas vezes, né, a gente, quando perde um ente querido, quando passamos pelas provações da vida, nós somos consolados pelo que a doutrina espírita nos oferece. Então, a gente já está vendo aí a solidariedade, né, como diz o benfeitor Leon Denis, como uma lei universal. E, continuando esse raciocínio sobre a solidariedade, diz cooperação, né, caracteriza-se pela cooperação ou assistência moral que se manifesta ou testemunha a alguém em quaisquer circunstâncias, boas ou más. Então, já está ampliando mais ainda, dizendo que não nos cabe muito julgar, nos cabe auxiliar, nos cabe ser instrumento nas mãos desses espíritos. Nos faz compreender que
a solidariedade, ela precisa se manifestar através das ações. E Baltazar, ele continua, né? Ele diz que não é só na questão material. Ele dá vários exemplos aqui. Vamos lá. Os pais devem transmitir aos filhos a educação que possuem. Então a gente já vê, olha como é que é importante isso, né? Os pais devem transmitir aos filhos a educação que possuem. Nós já sabemos tudo. Os pais já sabem tudo. Quem é pai, quem é mãe. Então ele também nos faz compreender que nós precisamos nos educar. Nós não estamos prontos. Estamos em processo de reconstrução, né, o tempo que estivermos aqui encarnados, e quando desencarnarmos, vamos continuar nesse processo. Então, tudo que nós recebemos, nós devemos repassar aos nossos filhos, né, como ele dá o exemplo ali, mas também continuar nesse processo de reeducação. Então, a gente vai dar, né, para os nossos filhos, e vai receber deles também, já que são espíritos, e também, com certeza, vão nos ensinar muitas coisas, não devendo, é óbvio, deixar de ter o papel de pai e de mãe, né? O homem deve distribuir o amor que possui àqueles que precisam. Então a gente volta àquele assunto da solidariedade, né, desse momento que nós estamos passando, esse momento que é de muita angústia para muitos, de muita dor. E às vezes a gente fala assim, mas é só o alimento, né? Então, se for o alimento, é mais fácil de comprar. Realmente, né? A gente não pode esquecer que essa questão é importantíssima, né? As questões materiais. Mas nesse momento, quantos estão com muita angústia? Quantos estão com dor? Quantos estão se sentindo sozinhos, né? Muitas vezes precisando ficar afastados dos familiares, dos trabalhos, das questões que fazia anteriormente. E muitas vezes, qual é o nosso papel, né? Trazendo esse aspecto da solidariedade? Nós mostrarmos o nosso apoio, telefonando, né? Levando uma palavra amiga, sendo ouvido, amigo, ouvindo as questões, né? Então isso é solidariedade. Então distribuir o amor que possui. E esse amor, ele é transmitido, né? Ele é demonstrado de diversas formas. A gente saber ouvir o que o companheiro diz, a gente ter a paciência, né? A gente não julgar, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas fulano, ele já tem o conhecimento espírita. Sim, meus irmãos, nós estamos buscando esse conhecimento. Esse também faz parte do processo de autoeducação, né? Mas o sentimento, né, a apreensão daquele conhecimento, ele vem com o tempo. Então, muitas vezes nós precisamos, sim, quem é que não precisa de uma palavra amiga, de um ombro amigo? Né? E muitas vezes nós podemos ser esse ombro amigo. E às vezes também a gente não está tão bem, né? E recebe de companheiros a palavra amiga, a palavra que conforta, que consola, a palavra que é a boa nova do Evangelho de Jesus. Né? Então a gente já está vendo que outras formas, né? E Baltazar, ele continua aqui, o ser que constrói deve ajudar ao semelhante. Meus irmãos, o conhecimento que nós temos hoje, né, não só no aspecto da doutrina dos espíritos, a gente vê muitos irmãos aí com essas questões de aulas online, né, porque eles estão favorecendo as pessoas, né, já têm um conhecimento e estão distribuindo, disseminando o conhecimento, né, e da mesma forma na doutrina espírita, quando a gente se propõe a fazer essa divulgação. Então, esse auxílio, né, é um auxílio mútuo. E Baltazar continua, a vida é assim, constante partilha dos bens que possuímos. Às vezes nós não fazemos muita ideia, né, de como nós podemos ser útil às pessoas. O como nós podemos auxiliar os irmãos. Como nós podemos ser aquela pessoa que leva a paz. Porque às vezes
nas famílias, né, nas nossas famílias, tem aquele ambiente tumultuado, aquele ambiente de sofrimento. Quantas vezes, né, nós já percebemos, nós já pensamos que nós podemos ser um elemento de paz. Né? Nós não estamos em paz, nós não conseguimos ficar em paz o tempo todo. Mas nós que já assistimos às reuniões públicas, tomamos os passos, né, que daqui a pouco essa situação vai melhorar, a gente vai estar retornando à casa espírita. Como é bom a gente se sentir bem. Então, se nós pensarmos nas pessoas, né, nos corações que fazem parte das nossas vidas, como nós podemos levar a palavra que consola? Como nós podemos levar o conhecimento que eleva? Como nós podemos abrir os nossos corações para a dor do outro, acolher aquela dor e dar a palavra de esperança e de consolação. Então, nós partilhamos esses bens, né? É o que a vida nos ensina. Aí, Baltazar diz que, às vezes, nós nos distraímos um pouco e não nos damos conta do que recebemos da vida. E aí a gente vê, né, que apesar do planeta ser um planeta de muita dor, né, de provas e expiações, pela nossa condição moral, nós também temos momentos de felicidade, nós temos momentos de alegria. Aí ele fala aqui, né, se contarmos as horas de alegria, de felicidade, e a compararmos com as tristezas que temos no coração, normalmente, desse saldo teremos como positivo as bênçãos e não as coisas difíceis ou tristes. Tivemos a alegria de um lar. Muitos têm a alegria e a felicidade junto a si. Outros possuem a satisfação de um lar bem formado, de uma família estruturada, de filhos amorosos. Todos têm a possibilidade de estudar, de trabalhar, de ver a vida sob um ângulo mais elevado, ou seja, ver a vida sob um novo olhar, um olhar otimista, onde nós sabemos que pela condição que estamos, nós vamos ter um momento de sofrimento, mas também temos esses momentos que são os momentos de refazimento. Quando nós estudamos para o encontro de Francisco, que foi sobre a transição planetária, uma frase que ficou muito marcada para mim foi a frase do Dr. Bezerra, numa psicografia que Divaldo recebeu, quando ele fala que nós sentiríamos falta dos momentos mais simples, das situações mais simples da vida. Então a gente vê hoje, né, a gente percebe que aquele familiar, né, que às vezes a gente tem dificuldade, aquelas situações, a gente sente falta até disso. Porque a gente sente falta do convívio, a gente sente falta de estar junto, a gente sente falta do sorriso amigo, né? Então, é um modo também da gente valorizar o que a gente tem hoje, né? Porque se a gente também não tem a presença física, não pode estar tão presente junto ao outro, a gente tem aí a tecnologia nos auxiliando para nos reaproximarmos dos outros. Então, se a gente não tem aquele sorriso, né, aquela palavra amiga pessoalmente, a gente tem aí o telefone, né, as videochamadas, para que nós nos reconectemos a essas pessoas. Então, ver a vida sob um ângulo mais elevado. Realmente, né, meus irmãos, nós não podemos querer a felicidade aqui. No Evangelho, capítulo 2, se não me engano, né, tem lá a felicidade não é deste mundo. Nós aqui ainda não vamos ter aquela felicidade plena, né? Nessa existência, ainda vai demorar um pouco, de acordo com as informações dos espíritos, né, dos benfeitores, há um longo processo aí para a Terra passar, mas nós, como diz Baltazar, temos a possibilidade de estudar, de trabalhar. O conhecimento espírita vai nos favorecer uma mudança de vida. O conhecimento espírita aplicado, porque nós não podemos ficar só na letra, né? Nós precisamos trazer esse espiritismo para os nossos corações. Essa transformação, essa mudança. Erasto diz, né, no livro dos Médiuns, que a doutrina espírita ela veio para modificar o homem. E não é o homem, o outro não, sou eu.
eu como espírito, preciso compreender esses ensinamentos e fazer realmente uma transformação na minha vida íntima, sem ficar apontando que o outro tem que mudar, que o outro precisa fazer, que o outro está errado. Nós, cada um, é uma responsabilidade. Nós precisamos estudar, se trabalhar as nossas emoções, sermos honestos conosco mesmo e modificar as nossas vidas. E aí, trabalhar, se trabalhando, ser útil, né, de alguma forma nas nossas vidas e modificar o nosso sentimento, o nosso pensamento em relação à vida que a gente tem. Então, continuando aqui nesse raciocínio, a gente falou das coisas boas e muitas vezes a gente pode falar também, né? A gente tem os momentos aí desafiadores. Falta de compreensão no lar, o desemprego chega. Há momentos que a alegria não parece mais estar fazendo morada no nosso coração, no nosso ambiente. O que a gente vai fazer? Faz parte, né, digamos assim, é a consequência de nós sermos ainda imperfeitos e fazermos parte, estarmos ainda num planeta de provas e expiações. E aí, Baltazar nos convida a pensar, né, a somar, a ver aquilo que nós recebemos durante toda a existência, que nós recebemos da vida, que nós recebemos de Deus. Convidamos, né, ele fala também, a pensar que essas bênçãos recebidas são dadas gratuitamente. Então, é valorizar os momentos bons que nós tivemos, é resgatar através da emoção essas situações para podermos ter força para passar pelos desafios. Eu gosto muito da oração da serenidade, né, uma oração que é simples, mas que nos momentos que às vezes a gente quer ter o controle das situações, a gente não tem. Então, a oração diz, dai-me força para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Aceitação do que eu não posso mudar. Eu posso mudar o outro? Eu posso mudar a situação do planeta? Não. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Eu posso me modificar para ter uma ambiência melhor? Eu posso me modificar para onde eu chegar, eu ser um elemento de paz? Né? Então, e coragem, né, para modificar o que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, porque às vezes nós sofremos porque não conseguimos modificar aquilo que nós não podemos modificar. Então, é a serenidade. Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que eu posso modificar, não posso modificar. Coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, nós recebemos da vida a força, a alegria de viver, a paz. Então, que possamos devolver aos que estão ao nosso lado esses mesmos sentimentos e sigamos em frente com Jesus. Eu lembrei de uma história que, se eu não me engano, está no livro Jesus no Lar, onde tem duas pessoas que estão numa montanha com muito gelo. E aquela nevasca, né, uma nevasca muito intensa, eles subindo a montanha e aí encontram um bebê sozinho, chorando, e aí eles param. Um companheiro pega o neném, e aí o outro fala, não, a gente não pode, vai demorar muito para a gente chegar até a estalagem se nós levarmos ele. Aí o outro fala, não, eu não posso, eu preciso levar. Eu preciso, uma pessoa, né, um ser vivo aqui. E aí o primeiro que não quis a criança foi rápido. E o segundo botou a criança no colo, né, no peito, e foi mais devagar. Então, passou-se um tempo, ele chegou lá até a estalagem, e aí perguntou, e o fulano não chegou? Não, não chegou. E ele conseguiu chegar com a criança. No outro dia, o outro foi encontrado. Claro, né? Morreu de frio. E ele conseguiu chegar porque ele levou aquela criança, né? Segurou aquela criança, levou aquela criança. Então, eles trocaram. Houve ali o calor humano e um conseguiu sustentar o outro. E assim somos nós.
Nós estamos unidos pelos laços do amor, somos somente uma família. E se nós não estamos ainda na condição desse laço de amor, né, dessa parentela espiritual, nós estamos aqui para construir isso. Então, hoje, a gente fala assim, mas eu não gosto de fulano, né? Eu não tenho tanta disponibilidade em auxiliar, ainda não tenho esse amor para dar. Ótimo, porque Baltazar diz que a gente tem a possibilidade de aprender, de estudar e de praticar. Então, a gente começa realmente pela disciplina. Ninguém nasce amando. Né? Nós temos aí um outro estudo, né? A questão do amor, vários níveis de amor, mas Lázaro diz no Evangelho que no início eram as sensações, depois eram as emoções, né? E depois que o amor se transforma em sentimento. Então, a gente, para chegar lá, né, nesse nível de sentimento, né, o sol que aquece a alma, nós precisamos passar por degraus. E aí a gente vê como é importante o nosso trabalho de doação, de se doar para o próximo, porque aí a gente aprende a ser solidário. Então não vale, né? Às vezes a gente fala, poxa, ainda não tenho isso. Vamos aprender. Leon Denis diz que nós precisamos trabalhar o nosso pensamento para reformar o caráter. Então, é pensar no bem, é fazer o bem. Meus irmãos, notícia ruim a gente já sabe. Sabe, a situação, essa transição planetária que nós estamos passando é muito desafiadora, nos traz dor, nos traz angústia, mas nós temos o Evangelho. Nós temos esse Evangelho que é boa nova, dizendo para a gente que a gente não morre, dizendo que a vida continua, dizendo que a gente vai retornar quantas vezes for necessário, dizendo que aqueles que nós amamos, eles não estão mortos, eles estão numa outra dimensão e que nós, no momento certo em que desencarnarmos, reencontraremos, se assim Deus o permitir. Então vamos trabalhar agora para construir realmente uma vida de amor para a gente, uma vida espiritual, uma vida plena. Vamos trabalhar agora, hoje, não deixar para a próxima existência para sermos pessoas melhores. Vamos compreender o que esse Evangelho diz para a gente quando diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então, o que é buscar o reino de Deus? É ser honesto, é trabalhar no bem, é não julgar, porque é muito fácil a gente destilar julgamentos aí de qualquer pessoa, mas a proposta é o autoconhecimento. Nós já erramos muito por isso, de julgar os outros, de querer que as pessoas ajam como nós agimos, que sinta como nós sintamos, que pense como nós pensamos, só que nós somos indivíduos. E a cada um será dado segundo as suas obras. Vamos fazer o nosso melhor. Quando nós pensarmos em falar do outro, em julgar o outro, vamos pensar naquela pessoa que está precisando de um alimento, que está precisando do nosso apoio moral, do nosso ouvido, naquela pessoa que está angustiada porque perdeu o emprego, porque perdeu um ente querido, né? Naquela pessoa que está com medo, porque ainda não tem aquele evangelho alicerçado. E aí a gente pode falar assim, nossa, mas eu não tenho, então vamos buscar no evangelho, buscar em Cristo essa força para seguir adiante. E aí a gente se ajuda ajudando o próximo. Dr. Bezerra diz, né? Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Então, meus irmãos, não percamos mais tempo. Vamos seguir o Mestre Jesus, vamos seguir Francisco, né, como referência. Jesus como guia e modelo e Francisco como referência. Francisco, ele deu para a vida o que ele tinha de melhor. Ele foi criticado, ele foi abandonado, né, pelo pai, ele foi taxado de louco. Mas ele dava o que ele tinha. O que ele tinha? Amor. Ele tinha compreensão. Ele buscava ser um elemento de paz onde ele estivesse. Então, que nós possamos ser bons instrumentos, que nós possamos ser solidários, né, uns aos outros, possamos exercer essa fraternidade, esse sentimento de irmão, ver o outro como irmão. E cada um cuidar realmente de si,
dos seus sentimentos, das suas emoções, aproveitar essa boa nova, para se transformar. Vamos deixar ao outro o direito dele ser e fazer o que ele quiser. E vamos, cada um de nós, buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais nos será dado por acréscimo. Então, que nós possamos ficar em paz, que Jesus nos abençoe, que tenhamos força, porque muito em breve nós estaremos na casa espírita, tomando passe, nos abraçando, estudando, sendo cada vez mais bons servos, treinando, né, para sermos bons servos, mas lembramos que Jesus, ele aceita a gente do jeito que a gente está. Então, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, que Francisco nos ilumine e que possamos ser felizes hoje. Vamos buscar hoje, vamos viver o hoje, um momento de paz hoje. Se estamos com a nossa família, vamos ficar em paz com a nossa família. Vamos viver o hoje, porque amanhã a Deus pertence. Né? Jesus diz, lá no capítulo 25, se eu não me engano, tem a passagem, né? Buscai e achareis, que a cada dia basta seu mal. Então, hoje, vamos buscar viver bem. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.